Olá, pessoal! Vimos nas semanas anteriores que a expressão de emoções é importante para que um agente pedagógico animado ou robô educacional pareça se preocupar com o progresso do aluno. Além disso, o uso de emoções torna possível transmitir maior entusiasmo ao conteúdo a ser aprendido e então estimula a vontade de aprender. A expressão de emoções também tem um importante papel na credibilidade dos agentes animados ou também robôs educacionais. As pessoas tendem a naturalmente ler emoções e atitudes em personagens animados e esperam que esses personagens reajam emocionalmente. Assim, é essencial levar em conta as emoções quando modelamos agentes animados ou robôs educacionais. Caso contrário, a gente parecerá maçante ou, de certa maneira, previsível. E para responder apropriadamente o aluno, além de expressar emoções, o agente animado ou robô educacional deve também detectar as emoções do estudante, como vimos nas semanas anteriores. Por exemplo, supõe-se que o aluno encontre dificuldades para a realização de exercício porque ele se encontra ansioso. Se o sistema não detecta o estado afetivo do aluno, ele pode mostrar um comportamento que tornará o estudante ainda mais ansioso ao invés de ajudá-lo. Dessa maneira, o ambiente educacional inteligente deve ser capaz de detectar as emoções do estudante além do seu conhecimento. Vimos nas semanas anteriores como as emoções podem ser detectadas e exemplos de trabalhos de computação afetiva aplicada à educação que detectam as emoções dos estudantes. Mas ainda não falamos de uma questão bastante importante. Esses agentes animados ou robôs educacionais precisam também ter emoções para poder expressar emoções? Gente, não é obrigatório. Muitos agentes animados expressam emoções de acordo com determinadas situações disparadoras. Por exemplo, eles expressam felicidades e batem palmas quando os estudantes têm sucesso numa tarefa e mostram que estão no lado do aluno quando ele sente emoções negativas. Nesse caso, o agente não tem suas próprias emoções, mas ele expressa emoções com fins didáticos, tais como engajar o estudante, mostrar que está no lado dele, que está ali para apoiá-lo, entre outros. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que tais agentes pedagógicos animados ou robôs educacionais também iriam interagir de uma maneira mais natural e realista com o aluno se eles possuíssem uma arquitetura interna de emoções. Ou seja, se eles se comportassem como se tivessem as suas próprias emoções. Nesse caso, o agente tem uma arquitetura interna computacional que lhe permite analisar as situações e eventos do ambiente com algumas heurísticas que são baseadas no modelo humano de emoções. Ou seja, eles são programados para imitar o funcionamento das emoções humanos, como se tivessem as suas próprias emoções. A isso, gente, chamamos de síntese de emoções. Claro, isso traz uma maior complexidade ao sistema. O uso de um componente afetivo em tutores inteligentes irá aumentar substancialmente a complexidade desses sistemas. No entanto, se bem concebida, essa arquitetura traz maior realismo e credibilidade à expressão de emoções dos agentes animados ou dos robôs educacionais. Quando esses agentes ou robôs não possuem uma arquitetura, a sua expressão facial e emocional pode parecer falsa e previsível. Por exemplo, o agente pode expressar uma emoção de felicidade considerando apenas a última ação do estudante, mas sem considerar outras informações do contexto. Um outro exemplo comum é o agente passar drasticamente de uma emoção a outra, sem haver um declínio da intensidade da primeira emoção, ou a interferência da primeira emoção na segunda emoção. Isso vale também para os robôs, claro. Dessa forma, a síntese de emoções traria maior realismo às emoções do agente ou robô, tornando mais crível, isso fazendo com que o aluno se envolva de tal forma com o agente robô que a
até esqueça que ele é artificial. Possível isso? Já fazemos isso com personagens animados do cinema enquanto estamos assistindo a um filme, não? A questão é agora trazer esse realismo aos agentes inteligentes e robôs. Já existem alguns robôs que são bem realistas. Vocês já ouviram falar da Sofia? See something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. E do robô Kismet do MIT. Embora eles não sejam robôs educacionais, eles são exemplos do impacto de uma arquitetura de síntese de emoções em um robô, enquanto essa arquitetura os torna mais realistas. Na próxima videoaula falaremos de alguns exemplos de agentes animados ou robôs emocionais que possuem suas próprias emoções. Obrigada, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!